Eu queria que você explorasse um pouco mais os problemas em torno da composição do Pentateuco. E aí eu pergunto bem baixinho assim, foi Moisés que escreveu? Essa é a pergunta clássica, Teres. Essa é a pergunta clássica, né? Quando você é professor de teologia, explora um pouco. Quando você é professor de teologia e você começa a ensinar o Pentateuco, a primeira coisa, a questão é, eu faço essa pergunta, né? Assim, gente, quem escreveu o Pentateuco? 99% da sala vai falar Moisés, né? Por que eles respondem assim? Porque a tradição foi ensinada, passou e eles aprenderam essa afirmação através da tradição. Entre judeus e cristãos, até meados do século 17, 18, era quase um consenso que Moisés teria escrito o Pentateuco. Então, Moisés seria um escriba, né, que durante a sua vida escreveu os livros, né, de Gênesis ao Deuteronômio. Mas já havia questionamentos. O Misael citou aí o Spinoza, que era um filósofo, né? Baruch Spinoza. O Spinoza já levantava algumas perguntas na sua época. Por exemplo, quem escreveu sobre a morte de Moisés? Se Moisés escreveu o Pentateuco, quem escreveu sobre a morte de Moisés, né? É uma pergunta clássica. Depois, nós temos o que chamamos na pesquisa bíblica de anacronismos. Né? Então, são inserções nos textos de uma outra época, né? Uma época posterior a Moisés. Então, nós temos em Gênesis capítulo 12, versículo 6, se eu não me engano, esse capítulo 12, versículo 6, que diz assim: naquele tempo, isso em Gênesis, naquele tempo os cananeus habitavam esta terra. Ora, é só lembrar da história de Moisés, que Moisés não entrou na terra de Canaã, né? Então, quando o texto diz assim, naquele tempo os cananeus habitavam esta terra, quem está falando isso no texto não é Moisés, né? Outro tipo de anacronismo que aparece, eu brinco com os alunos, eu peço para eles olharem Números, capítulo 12, que tem uma frase muito interessante, né? Eu falei assim, puxa, se fosse Moisés que tivesse escrito, seria muito interessante essa frase. Que o texto lá em Números, capítulo 12, fala o seguinte, que Moisés era o homem mais humilde da face da terra. Imagina, se Moisés escrevendo e afirmando que ele era o mais humilde da face da terra, na verdade, ele não está afirmando uma humildade, está afirmando, né, uma outra coisa, uma arrogância, talvez, né, porque ele se considera mais humilde da face da terra. Então, essas brincadeiras eu sempre fiz com os alunos, porque para eles perceberem que o próprio texto do Pentateuco afirma a não autoria de Moisés. Moisés é o personagem principal do Pentateuco, mas ele não escreveu nada, porque tem uma série de problemas. É difícil a gente resumir aqui em 10 minutos, a 15 minutos, mas um primeiro problema que eu poderia colocar para quem afirma a autoria mosaica, em que língua ele escreveu? O Elcio pode falar daqui a pouco sobre isso, mas não existia o hebraico antes do século IX, X, né? Porque a partir do século X a.C., né, Elcio, existia um proto-hebraico, né, uma língua que ainda não era o hebraico. Então, a tradição diz que o Moisés teria vivido no Egito. E o Egito não é hebraico, é hieróglifos. Aquelas imagens que você pode clicar no Google, hieróglifos, você vai ver que são pictogramas, né? São desenhinhos que representam ideias. Ora, Moisés escreveu então em hieróglifos, né? Porque não existia hebraico. E ele aprendeu a escrever hieróglifos, lembrando que 99% da população do grande império egípcio era analfabeta. A escrita ficava restrita ao escriba. E isso também acontece no Antigo Israel. Depois o Elcio vai falar um pouco sobre a monarquia. Então, é muito difícil você ter essa afirmação, né? A tradição afirma que Moisés escreveu, mas do ponto de vista de uma análise exegética profunda, é muito difícil você afirmar essa ideia de que Moisés poderia ter escrito alguma coisa. Outra coisa é os desenvolvimentos que a partir de então, da crítica da autoria mosaica. Então, no século XIX e para o século XX, apareceu um teórico alemão chamado Julius Wellhausen. Esse teórico, ele afirmava que o Pentateuco não saiu de uma única mão.
mas saiu de, no mínimo, 4 mãos diferentes, ou 4 grupos diferentes. Essa teoria do Julius Wernhausen ficou famosa porque e o nome era da teoria documentária. Segundo essa teoria do Julius Wernhausen, que então fala assim, não foi Moisés que escreveu, mas foi uma compilação de 4 documentos. Então, o Wernhausen afirmava que um primeiro escrito do Pentateuco foi na época do Salomão, e foi uma fonte que ele chamava de javista, por preferenciar o nome Yahvé. Uma segunda fonte, segundo Wernhausen, teria sido escrito no Reino do Norte, Israel. Então, essa fonte seria chamada de eloísta, por questões teológicas e por dar preferência, ao nome Elohim. Depois, na época de Josias, a partir de 622 a.C., teria surgido uma outra fonte, a fonte que originou o livro do Deuteronômio. Então, a partir do reinado de Josias, começou a ser escrito o livro de Deuteronômio, segundo essa teoria. E, por último, o escrito sacerdotal no período exílico. Então, o que o Wernhausen diz? Ele falou que o Pentateuco, por questões de linguagem, de questões ideológicas, teológicas, e assim por diante, ele não poderia ter sido escrito por uma pessoa só. O hebraico que nós temos no Pentateuco é um hebraico pré-exílico e pós-exílico. Então, é um hebraico tardio, e depois o Elcio pode explicar melhor do que eu. Então, nós não temos condições de afirmar uma autoria mosaica. Posteriormente, a partir da década de 70, nós temos uma reviravolta nessas pesquisas. Então, a teoria de Wernhausen começou a entrar em xeque e começou-se a defender uma teoria dos fragmentos. O que isso significa? Que o Pentateuco teria sido uma compilação de grandes narrativas, de grandes temas. Então, nós teríamos, um primeiro grande tema, a narrativa dos primórdios, que vai de Gênesis 1 a 11. Depois, as narrativas patriarcais, que contam as histórias de Abraão, Isaac e Jacó. Depois, Moisés e Êxodo, e assim por diante. Então, essas histórias, essas narrativas, elas foram juntadas, elas não eram uma narrativa sequencial. Então, posteriormente, no pós-exílio, a partir do 4º século a.C., essas narrativas foram juntadas e se tornaram o que nós temos hoje como Bíblia hebraica ou Antigo Testamento. Então, para sintetizar, então a pesquisa hoje do Pentateuco está mais ou menos nessa linha, de que o Pentateuco, os livros de Gênesis ao Deuteronômio, é uma compilação de várias tradições, de várias histórias que foram escritas em diversas regiões do Antigo Israel e do Antigo Judá. Essas tradições, então, as tradições patriarcais, as tradições do dilúvio, as tradições de Moisés, Êxodo, foram juntadas numa narrativa sequencial a partir do 4º século antes de Cristo. Então, é por aí que está o debate hoje, num viés exegético, acadêmico e científico. Os fundamentalistas, eles continuam defendendo a teoria mosaica. E é claro, eles vou colocar assim, não tem uma relevância acadêmica o que eles afirmam hoje. Tem uma relevância para o ambiente de igreja, para um pessoal que, infelizmente, não tem acesso a uma pesquisa séria do Pentateuco. Pesquisar seriamente o Pentateuco é você lidar com todos esses problemas. Elcio, Davi e Salomão, há resquícios de historicidade nesses personagens tão importantes para alguns mitos nacionais e assim por diante? Ok, Thales. É uma questão bem importante, né? Porque a figura do Davi é uma figura muito central, né, nos textos, e a gente acaba sendo levado a acreditar que o Davi tenha sido, de fato, o formador de um grande Estado e de uma grande monarquia conhecida normalmente, né, dentro da teologia, como monarquia unida. Um dos grandes problemas, até olhando a partir da arqueologia, são as evidências ou a ausência de evidências relacionadas a Davi e a Salomão.
né? E até com relação às evidências de uma grande monarquia unida antes do século X, que seria o século em que o Davi e Salomão teria existido, né? Bom, sobre Davi, não existem, digamos, maiores dúvidas da existência de Davi, até porque foi achado o nome Davi numa estela, em 3 fragmentos de uma estela chamada Estela de Dan, que foi encontrada num sítio arqueológico que tem esse nome, Dan, que fica no extremo norte de Israel. E lá tem, possivelmente, o rei Hazael tenha conquistado aquela cidade, e aí mandou confeccionar essa estela, que é uma pedra com inscrição, parecida com essa aqui. Né? Essa aqui é a estela de Mecha, da Jordânia, lá perto da Maram, né, arqueóloga lá da Jerash. E nessa estela aparece a frase Casa de Davi. Né? Embora essa frase esteja secundária na estela, porque a ênfase desse texto, na verdade, é a queda da dinastia de Omri, do qual Acabe faz parte, é a única evidência extra-bíblica da existência de Davi. Da existência de Salomão, não existe nada na arqueologia que comprove que Salomão tenha existido, nem sequer um único fragmento do nome dele, nada. Então, não dá para dizer que ele não existiu, mas também não dá para dizer que ele existiu, né? Pelo menos até que se encontre alguma coisa. O fato é que eu fiz umas pesquisas recentemente, até baseado na História de Longa Duração, do Fernando Brudel, e aplicando essa teoria da história de longa duração nas origens de Israel e Judá. Né? E dá para perceber claramente como Israel e Judá já nasceram separados, né, digamos assim, esses estados. Então, primeiro teria surgido o estado de Israel Norte, com a capital Samaria, e só no século IX, e no século VIII o estado de Judá, como estado desenvolvido. Né? Antes disso, existiam o que a gente chama de entidades políticas territoriais, que são cidades-estado que se expandiram e ocuparam uma área grande, mas elas não chegaram a se tornar um estado. Então, era maior que uma cidade-estado e menor que um estado. Né? Então, existiram, né, desde os registros das cartas de Amarna, no período do bronze, do final do bronze médio para o bronze tardio, inclusive citações, né, nas cartas a respeito do centro de poder em Siquém, no norte, e em Jerusalém. Né? Então, desde essa época, existem 2 centros de poder, um no norte, em Siquém, e outro no sul, em Jerusalém. E isso foi se desenvolvendo, né, com várias invasões egípcias que visava quebrar esse movimento de expansão dessas pequenas cidades-estado. Por último, teria surgido, então, a figura do Saul, né, que é uma figura que possivelmente tenha uma boa historicidade, até maior que Salomão e Davi, por causa dos registros das inscrições de Sheshonq I, ou Sisac, né, que é um faraó egípcio, que teria governado, então, durante meados do século X. E ele teria invadido aquele território de Canaã, onde hoje é Israel e Jordânia, e teria destruído o território onde inclusive, atribuído ao território de Saul. Isso é interessante porque isso mostra tradições antigas nos textos bíblicos, né? Ou fragmentos de tradições antigas, memórias. Agora, isso foi se desenvolvendo no norte, né? Até a vinda do Omri, ou Onri, né? Que é o pai do Acabe. O pai do Acabe, Onri, se torna rei em Tirza, e depois ele transfere a capital para Samaria, e quando ele constrói Samaria, é que então, de fato, ele constrói o Estado.
o Estado de Israel Norte. Né? Então, esse Estado de Israel Norte, com sede em Samaria, ele vai, então, crescer e se expandir. Judá, Jerusalém, era muito pequena, e através da arqueologia, se você pegar os registros arqueológicos de Jerusalém e dos sítios de Judá, durante o século IX, 10 e 9, você vai ver que eram muito pequenos, não tinham o poderio que se acredita que tenham tido, né? Na verdade, eram muito pequenos, eram entidades territoriais, não exatamente grandes centros de poder. Então, quando o Omri ele forma o Estado, então ele também cria uma dinastia, que na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, principalmente no livro de 1º e 2º Reis, essa dinastia, ela é tida como a pior de todas, né? Ela é totalmente demonizada e tudo é falado sobre ela de forma pejorativa e negativa. O Acabe, que foi o principal dessa dinastia, é tido como o pior rei de Israel, que nunca houve pior que ele. Da mesma forma, a esposa dele, Jezabel, né? Que é vista normalmente como uma rainha má, vaidosa no sentido negativo, alguns até chamam de prostituta e assim por diante. Só que o que se percebe através da arqueologia é que o reino de Israel Norte, na época dessa dinastia, principalmente na época do Acabe, ela era muito poderosa, né? De tal forma que ela chegou a enfrentar o avanço do grande império assírio, né? Numa batalha chamada Batalha de Carcar, ou Carcara, que fica na Síria. Mesmo que eles tenham perdido esse combate, mas o fato deles terem se levantado para ir contra esse grande exército já mostra a força que eles tinham. E os registros assírios também apresentam várias evidências desse poderio de Israel Norte. Na época do Omri e do Acabe, isso é uma coisa interessante, eles dominaram tanto o norte de Israel como o sul de Damasco, a Transjordânia, e dominaram também Judá. Então, Judá era um reino vassalo do reino do norte. Né? Então, quer dizer, esse período foi o único período que Judá e Israel se tornou um só, sob o domínio de Acabe, dos Omridas. Inclusive, a filha do Acabe, né, filha ou irmã, né, às vezes os textos não ficam muito claros, que é chamada Atalia, ela reinou em Jerusalém. Então, quer dizer, essa dinastia reinou tanto em Samaria quanto em Jerusalém. Então, isso mostra o domínio dessa dinastia sobre as dinastias do sul. Então, aí sim é que teria havido a monarquia, a chamada monarquia unida, né? Inclusive, foi o único momento em que Israel se tornou independente e tudo mais, né? Agora, Judá só vai se desenvolver a partir do século VIII. Né? No final do século VIII, Israel Norte é destruído pelos assírios, porque representava uma ameaça para os assírios, né? Até pelo poderio. E na época de Jeroboão II, Israel se tornou muito forte. E só depois da queda do norte é que Judá se desenvolve. Né? E aí, Judá é que vai concluir, então, a redação dos textos, que depois se tornaram textos bíblicos. Então, nessa época, surge um grupo chamado deuteronomista, né? Que é um grupo que tinha uma ideologia muito forte, voltada para a monarquia, com uma visão religiosa da história. Né? Eram dominantes, eram escribas, né? E eles foram estes grupos deuteronomistas que editaram os textos que existiam do norte e, digamos, concluíram ou deram continuidade às narrativas. Então, essas memórias desse grande reino unido, né, que seria da época do Acabe e do Omri, essas memórias possivelmente tenham sido transmitidas para Davi e Salomão, né, para justificar a dinastia de Judá, na época do Josias, possivelmente, ou pouco depois, né. E isso vai se fortalecer no pós-exílio da Babilônia. Então, quer dizer, aquilo que Davi e Salomão
o que se acredita que Davi e Salomão tenham sido, na verdade, foi Omri e Acabe que foram, né? Porque o grande reino, o reino de Israel, poderoso e forte, é da época dessa dinastia. Então, quer dizer, o Davi, na época, nessas épocas, por exemplo, de Saul, final do século X, possivelmente era um rei, era um monarca sem muito poder, né? Sem muita representação. Então, quer dizer, a ideia de monarquia unida foi uma construção colocada em cima dos dois personagens, de Davi e Salomão, né? Inclusive a divisão do reino, norte e sul, né? Que é atribuída ao pecado, né, de Salomão e assim por diante, e do Roboão, né, filho dele. Então, basicamente é isso com relação à monarquia unida, né? Então, a monarquia unida de Davi e Salomão, na verdade, é uma criação, né? Foi um mito que foi estabelecido e que chegou a nós, e é um mito muito forte, né? Que até esses deuteronomistas, eles teriam pego essas histórias de Saul, por exemplo, um pouco antes, as histórias de Saul, e colocado as histórias de Davi no meio. Né? Inclusive, o Davi foi ungido rei enquanto Saul era rei. Quer dizer, foi um golpe de Estado em que o próprio Deus teria participado desse golpe de Estado, né? Porque Deus disse para Samuel, vai ungir Davi, mas você não fala para ninguém. Nem fala que vai ungir o rei, né? Quer dizer, Deus estava dentro desse golpe de Estado aí, que derrubou Saul. E aí a justificativa é, obviamente, por causa do pecado e tal. Isso por quê? Porque os narradores dos textos, os últimos narradores, tinham uma visão religiosa da história, né? Não uma visão histórica dos fatos, né? Mas uma visão religiosa. Então atribuíram essas quedas à ação de Deus para dizer que o Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? E o herói nacional, né? Ô Misa, eu queria que você explorasse um pouco essa formação do Novo Testamento, especificamente os sinópticos, né, os 4 evangelhos. Você pode explorar um pouco isso e a gente abre para o pessoal daqui a pouco. Aí você pode incluir o Bultmann nessa jogada se quiser. Colegas, né, sempre a gente conviveu aí de certa forma e concentram os estudos, né, na área de antigo, e sempre me chamou a atenção, né, o estudo da formação, da construção do Novo Testamento. Sabe, acaba que a gente fica com aquele sentimento de como se tivesse a meio caminho, né? Porque no começo dos meus estudos de teologia, eu gostava muito da exegese, mas a paixão pela filosofia também era um pouco maior. Então, assim, acabei me dedicando mais à filosofia, mas nunca deixei, assim, de lado os estudos exegéticos do Novo Testamento. Não faço disso a minha pesquisa, não pesquiso isso com tanta profundidade e propriedade, né? Outros poderiam falar melhor que eu, mas aqui também a nossa função não vai ser de trazer algo super especializado, né? Então eu quero, na medida do possível, colocar algumas questões também problemáticas na composição do Novo Testamento. E aí, como não temos como falar de tudo, eu vou focar nos evangelhos, tá? Foi algo que eu estudei um pouco mais. Então, a gente sabe que, basicamente, a teoria mais aceita e mais popular é a teoria de que os 4 evangelistas que estão listados no próprio texto bíblico, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, teriam sido os escritos, e esses escritos corresponderiam a esses personagens históricos. E isso é tomado com muita certeza à primeira vista. Então, o que a gente faz aqui hoje é algo de até uma novidade para a maioria do público, mas isso aqui, gente, que eu vou falar, e que os meus colegas falaram, não é nada de absurdo dentro dos estudos teológicos, tá? Dentro dos estudos acadêmicos. O pessoal estuda isso aí. Alguns negam, outros afirmam, então a maioria nega porque acha que isso vai acabar com a fé das pessoas. Então há um certo medo, eu não sei por que tem esse medo aí, porque que as pessoas
escondem, né, a verdade, porque, ou aquilo, eu não pretendo ser o dono da verdade. Mas, enfim, a questão é que o texto e esses estudos estão aí para todo mundo ver. Então, o que vai ser feito a partir daí, a gente pode pensar, porque a fé cristã, ela sempre soube como lidar com as situações complexas. Só que eu acho que o campo da negação é ruim, né? O campo da negação dos estudos. Então, vamos pelo menos colocar isso no debate. Essa é a nossa função hoje aqui, né? Trazer nova perspectiva para a maioria do pessoal que não tem muito conhecimento disso. E aí, o que cada um vai fazer a partir daí já é outra história. Como que vai lidar com a fé em relação a isso é outro campo, é o campo da fé, inclusive. Então, aqui ninguém tem, como o Teles falou no começo, a função de colocar caixas, agora uma nova caixa da crítica bíblica, uma nova caixa, né, que todo mundo tem que pensar assim e aceitar a goela abaixo. Não, a gente está colocando debate. Lembrando, gente, que todos os estudiosos bíblicos que partiram inicialmente para essa crítica, eles estavam imbuídos de fé, tá? Eles queriam saber o texto bíblico, queriam aprofundar os seus conhecimentos. E aí começaram a descobrir alguns problemas em relação a esses textos. Primeiro, a gente sabe, então, que o título que vem nos evangelhos, por exemplo, katamakon, né? São termos gregos posteriores, bem posteriores aos textos. Tá? Então, existem manuscritos. Como que funciona, gente, o texto? Você tem uma série de manuscritos, cópias e assim por diante. Esses manuscritos, eles são datados, por exemplo, você tem 10 manuscritos de Marcos, ou seja, 10 textos de Marcos que foram escritos em papiro, em pergaminho e tal. Esses textos, eles são datados, né? Por exemplo, um foi escrito no final do primeiro século, outro não sei o quê, outro até o século IX. O que é que descobriu? Que nos manuscritos mais antigos não temos o nome dos evangelistas, que a gente acredita hoje. A tradição atribuiu esses escritos a estes personagens. Ou seja, nos textos mais antigos não tem o nome de Mateus como autor, não tem o nome de Marcos como autor, não tem o nome de Lucas como autor, não tem o nome de João como autor. Né? O Evangelho Joanino até que vai. Né? O Evangelho Joanino, você tem uma tradição joanina aí. Mas os sinóticos que eu queria falar, e o que é o sinótico? Essa palavra sinótico significa aqueles, né, que estão juntos, né? Literalmente significa ver junto. Então, os estudiosos, e foi o Griesbach, né, que colocou essa hipótese de que esses textos, quando colocados em colunas, eles mostram muitas semelhanças, tá? E aí se elaboraram uma série de tentativas de explicar essas semelhanças, mas, ao mesmo tempo, essas diferenças, tá? Então, essas semelhanças e essas diferenças se explicaram de duas formas. Teorias, aí é muito complexo, eu não vou entrar nesses méritos, né? Mas dos materiais em comum e materiais próprios. Eu só vou dar um breve panorama de alguns dados para vocês verem algumas coisas. Por exemplo, Marcos, gente, tem 661 versículos, tá bom? 26 versículos são só de Marcos. Já o restante está presente em Mateus e Lucas, o que já nos faz pensar uma coisa: como que pode toda essa quantidade de versículos que está em Marcos está em Mateus e Lucas também? Né? Então, assim, eles copiaram um do outro? Como é que funcionou isso? Santo Agostinho tentou responder formular uma teoria dizendo o seguinte, né, que, na verdade, o primeiro autor foi Mateus, depois vem o Lucas, escreve a sua versão a partir do Mateus, e, por último, o Marcos faz um resumo para isso, né? O problema, gente, é que essa hipótese ela enfrenta sérias dificuldades. Eu vou citar só uma, já que a gente está falando de problemas literários também.
né, uma hipótese e um problema muito sério é a da forma de composição. O grego do texto de Marcos é um grego muito inferior ao texto de Mateus e de Lucas. Então, o que isso nos leva a pensar? Por que uma pessoa olharia um texto que é literariamente mais bonito, que é literariamente mais bem composto, e pegaria e copiaria ou resumiria esse texto numa linguagem, né, que nós podemos falar do ponto de vista literário tosca, tá? O texto de Marcos, ele tem uma coisa que a gente chama, são conjunções, né? Ele tem muito tá? Então, isso daí faz o texto ficar pobre literariamente, tá? É claro que alguém pode dizer, bem, mas aí o Marcos, né, queria fazer o seu público que era leigo entender, né? Aí é problemático também, né? Porque a gente vai pensar, primeiro, ele escreveu em Roma. Primeiro, todos os textos estão sendo escritos só para leigos, né? O texto de Lucas foi escrito só para intelectuais, o de Mateus também foi escrito só para intelectuais. Enfim, problemas de ordem técnica, né? Para a gente continuar rapidamente, por exemplo, Mateus tem 1068 versículos. 310 desses versículos são próprios de Mateus, tá? 525 estão também presentes, né, em Marcos e Lucas. E 235 só com Lucas. E aí, quando a gente vê em Lucas, eu não vou mais entrar nesses dados, é só para dar um exemplo. Quando a gente vê o texto de Lucas, ele também tem os 235 versículos só com Mateus. Opa, peraí. Então, como é que isso faz? Como é que isso acontece? Né? Então, foram elaboradas diversas teorias sobre esta composição do texto, né? Como eu falei, não tem como entrar em todas essas teorias, são detalhadas, são teorias que enfatizam ora um ponto, ora outro, né? Por exemplo, existem teorias que diziam que tinha um evangelho primitivo, que cada um desses evangelistas, se a gente pode dizer assim, pegou. Isso eu já estou pressupondo que não foi nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, né, que escreveram esses textos, porque a gente só teria a evidência da tradição e não a evidência física, literária, porque os textos mais antigos não têm esses títulos. Mas falando dessas hipóteses consideradas mais científicas, o que acontece? Um evangelho mais primitivo, eu vou já encerrar com isso, né? O evangelho mais primitivo, os discípulos teriam, esses escritores teriam pego partes que lhe interessavam e composto o seu evangelho. Essa questão não explica uma série de problemas também que existem nos próprios textos. Por exemplo, narrativas conflitantes, né, entre uns e outros, tá? Então, existiam narrativas diferentes. Por exemplo, narrativa do nascimento de Jesus, narrativa das palavras finais de Jesus. Então, a gente sabe que esses evangelistas entraram, de alguma forma, em contato com o texto um do outro. Mas alguns, e a hipótese mais forte é que Lucas teria sido o último a se utilizar, né, de Mateus, teria visto o evangelho de Mateus, teria visto o evangelho de Marcos, sempre lembrando, né, que eu falo Mateus, Marcos e Lucas, não como aqueles seguidores literários de Jesus, mas só por convenção para a gente dizer. Então, né, usar os termos. Então, esse redator que escreveu o Evangelho de Lucas, ele pegou e consultou Marcos. Mas, e como que fica essas duas partes do texto que são iguais, que são semelhantes, né? Tanto em Mateus e em Lucas. E aí vem uma teoria que diz o seguinte: Marcos, então, teria oferecido material básico para Mateus e Lucas comporem os seus evangelhos, eles teriam utilizado esse material, então, portanto, Marcos seria anterior.
Ora, se a gente pensar que Marcos, por exemplo, era um discípulo secundário, por que Mateus, que foi testemunha ocular, teria se utilizado do escrito de Marcos para compor seu evangelho? Não faz sentido. Mas, enfim, isso admitindo, é claro, essa teoria. Por outro lado, então, o que acontece, né, no campo literário aí ainda, né, e no campo da composição, você teria uma outra fonte, que era chamada fonte Quelle, em alemão, ou fonte dos ditos, literalmente, traduzindo para o português, que é composta, gente, isso que é interessante no campo literário. Como que pode isso? Todos os textos que tanto existem em Mateus e Lucas, que são parecidos e que só existem nele, eles têm uma estrutura de ditos, tá? São ditados, são palavras de Jesus, de ensino de Jesus. Então, eles teorizaram, os teóricos dizem, que existia uma fonte dos ditos que também foi utilizada por Lucas e Mateus. E, por fim, eles tinham como que eu diria para encerrar aqui? Os dois, cada um tinha o seu material também, né? Então, isso aí explica um pouco da composição e dos problemas de composição. Por hora, eu vou ficar, tá, com a minha fala, porque a gente já se delongou, mas eu tive que ser um pouco detalhado em alguns momentos para situar esse problema, tá? Então, veja só, encerrando, isso, gente, é uma maneira de olhar o texto, tá bom? Existem outras maneiras, mas essa é uma forma que tem o seu fundamento, né? Tem a sua explicação, tem o seu porquê, e a gente está trazendo aqui para conhecimento de vocês, né, que talvez ainda não entraram em contato com esse tipo de abordagem. Bem, é isso aí. Obrigado.